Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa tarde. Trago hoje uma palavra que Deus assim colocou em meu coração nesta manhã, nesta madrugada, e eu venho aqui por meio desta palavra fazer estas gravações para passar para vocês, para que tenham mais entendimento sobre a palavra de Deus, o que Deus quer para nossas vidas, como Ele quer que andemos na sua palavra e compreendemos a sua palavra, porque a palavra de Deus a cada dia ela se revela, a cada dia, né, Deus vem trazendo a sua revelação da sua palavra, porque não são palavras naturais, são palavras espirituais. Então, cada dia tem a revelação de Deus para a nossa vida, em cada passagem. Amém? Vamos lá. Eu vou ler um pequeno trecho aqui do capítulo 16 de Mateus. Vamos lá? No capítulo 16 de Mateus, a partir do versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem ser João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, né? Jesus perguntou, mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simões Bar-Jonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E continuando, ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Então, amados, nós vemos aqui Jesus aqui começando a explicar para os seus discípulos, começando a dizer para os seus discípulos como seria, né, o que ele queria do povo. Né? Ele está falando das pessoas, a igreja aqui não são templos, ele está falando de pessoas. Aí ele está dizendo, porque né, as pessoas adoravam no templo e tal, tinha aquela coisa de buscar Jesus lá no templo. Então, Jesus aqui ele já está estabelecendo a sua igreja, né? O povo de Deus. Ele já está estabelecendo, ele diz que ele eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, ele a pedra, e ele disse, né, que sobre Pedro, que era um discípulo, ele estabelecia, ele ia edificar. Então, sobre cada um de nós, quando a gente reconhece, porque aqui foi um reconhecimento, veja bem, reconhecimento de Jesus Cristo. Ele primeiro fez a pergunta: o que dizes que eu sou? E aí eles começaram a dizer, uns diz que é profeta, outros diz que é Elias, João Batista e tal, mas aí ele continua, ele tá bom. As pessoas dizem, mas e vocês? O que vocês acham? Eles andavam com Jesus o tempo todo, e aí Jesus vai e pergunta a ele, e vocês? O que vocês acham que eu sou? Porque para você ver, a gente ouve falar de Jesus, mas o que importa é o que a gente realmente crê. Para Deus o que importa é isso. Você pode ouvir várias pessoas pregando, você pode ouvir louvor, você pode ouvir várias coisas, mas lá dentro você crê realmente em Jesus Cristo? Você entregou sua vida a Jesus Cristo? Bem, se entregou de coração porque ele conhece. Então ele perguntou e Pedro vai lá e responde, né, dizendo que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí é uma revelação que Jesus se maravilha, porque ele se contenta, ele fica feliz, né, com o reconhecimento, com adoração, na verdade. Pedro o adorou, disse que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, né, o Salvador,
o Cristo Salvador. Então, porque Jesus era apenas um homem que vivia como todos os outros, né? Andava, comia, fazia todas as coisas. Ninguém enxergava nele, eu digo como todos os outros, porque ele vivia normalmente. Ninguém enxergava nele o Cristo, né? Não enxergava nele a salvação. Enxergava como um homem. E ele, mesmo fazendo prodígios, milagres e tudo, e pregando, alguns criam, mas não acreditavam tanto, até os discípulos, na ressurreição, que ele morresse e ressuscitasse, gente. Eles criam que era Jesus, sim, criam, mas, sabe, aos poucos Jesus ia revelando para eles, dizendo tudo o que ia acontecer, mas mesmo assim, sabe, eles ainda não conseguiam compreender, na verdade, mas eles criam em Jesus, os discípulos, sim, muitas outras pessoas também, né, e muitos não criam, tanto que mataram Jesus por causa da religiosidade. Os que mataram Jesus não foram pessoas que não seguiam, eram pessoas religiosas que diziam servir a Deus, que acreditavam em Deus e por isso fazia todos os seus propósitos lá no santuário, né, no templo, mas eles não creram em Jesus. Ele não acreditava que Deus mandou Jesus para substituir todas aquelas oferendas, todas aquelas coisas, os sacrifícios, eles não acreditavam. E Jesus veio substituir também, que hoje é o tema da gente, o templo, gente. Ele veio também fazer essa substituição. Daqueles dias era templo, lugar de adoração a Deus, onde a presença de Deus se manifestava, mas Jesus já vem trazendo agora essa edificação sobre a pessoa. Ele edificou a igreja na pessoa de Pedro. Então ele edificou a igreja em mim. Eu sou a igreja de Jesus Cristo. Você que fez sua confissão, que fez aliança com Jesus, reconheceu o poderio de Jesus Cristo, você também é uma igreja de Cristo. Não é um templo, é você que é a igreja de Deus. Eu estou falando isso porque nessa pandemia as pessoas estão sem ir para os templos que nem existem mais hoje. Não é nem para ser usado, eu só uso esse nome para que as pessoas entendam, para quem está assistindo entenda, que na verdade não existe mais templos. Existem sim uma casa que fizeram e coloca lá uma placa de congregação, de denominações, cada uma diferentemente da outra, e diz que é casa de Deus, que é para buscar Deus, para adorar a Deus. Quando, na verdade, se ele edificou a igreja em mim, ele habita em mim. Eu vou ler mais um trechinho para vocês, outra passagem, só para a gente entrar nisso. Vamos lá, Atos, né? Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, gente, vou ler aqui no 24, né? Paulo diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Gente, ele está dizendo aqui, né? Paulo, essa passagem, tem gente que vai dizer assim, ele estava falando de pessoas que estavam fazendo imagem de escultura, adorando. Sim, ele passou por aquele lugar e ele estava vendo pessoas, né, num altar ali, fizeram um altar e tal, e estava adorando imagem de escultura, sim, e colocou lá uma placa ao Deus desconhecido, porque ele via que existia um Deus além, como todos também reconhecem, eu já fui católica, eu sei, que adoram imagem e escultura, mas sabe que tem um Deus acima daquele, né? Então, ele botou o Deus desconhecido, porque ele não conhece. Quem adora imagem não conhece a Deus, porque se conhecesse a Deus, jamais adoraria uma imagem de escultura.
E aí, né? Paulo vai e exalta o nome do Senhor, dizendo aquele povo, né? Porque eles pediram até a Paulo para poder explicar que ele estava pregando sobre um Deus desconhecido mesmo, sobre que eles não entendiam. Mas ele estava falando de Jesus. Paulo estava pregando Jesus, sobre Deus, Jesus. Então ele não conseguiu entender a cegueira espiritual. Então Paulo vai e pergunta, né, a Paulo para explicar sobre esse Deus desconhecido. E Paulo vai e diz assim: olha, o Deus que criou os céus e a terra e tudo que há, e de um só fez todos os homens, esse mesmo Deus, né, que vocês não conhecem, é Ele que eu falo, é dele que eu falo. Ele não habita em casas feitas por mão de homens e nem precisa que ninguém sirva com suas mãos. Ele não precisa que ninguém o sirva, sabe? Deus, a excelência de Deus, aí trazendo para nossos dias, para os cristãos de hoje em dia, aí Deus me deu essa passagem, observando os cristãos, que, gente, eu por muito tempo fiquei assim também, mas, gente, a gente diminui as pessoas, hoje eu não faço mais isso, glória a Deus, eu reconheço o Deus grandioso que Ele é, mas as pessoas, os cristãos, eles, a maioria, eles diminuem Deus, o poder de Deus, quando eles faz daquele lugar da congregação, que eles chamam de congregação, porque congregação não significa isso que as pessoas falam hoje. Eu fui dar uma estudada no grego e tudo, e fui ver que congregação, nada disso significa isso que as pessoas estão falando, igreja, né, que transferiram essa palavra para o português, a palavra igreja, dizendo que é reunião de pessoas, só que na verdade congregação significa pessoas. Eu sou, sabe? Eu sou o templo de Deus, eu sou o templo. Aí as pessoas dizem, mas a igreja precisa estar reunida para ser igreja. Não, eu sou a igreja de Cristo, se a palavra é igreja, né? Se a palavra é igreja hoje, mudada para o português. Eu sou a igreja de Cristo. Sabe por que eu sou a igreja de Cristo? Porque Ele edificou em mim. Jesus Cristo edificou em mim. Que fiz uma aliança com Jesus. Ele edificou em mim. Edificou em você. Se você fez aliança com Cristo. Então Ele edificou em você. Você é a igreja dele. Paulo, quando estava pregando essas cartas, né, que tem aos Coríntios, a carta aos Hebreus, há vários lugares, Paulo, ele se identificava a igreja de Coríntios, por exemplo, como eu falei, o lugar. Eu tinha que ser chamada a igreja de Salvador, outras pessoas em outro lugar, a igreja de Estados Unidos, a igreja de São Paulo, a igreja do Rio. Porque é um lugar para identificar o local, né? Quando ele mandou a carta, tem uma identificação, um endereço, né, gente? É isso, significa um endereço, apenas isso, gente. Mas para dizer que ele estava mandando carta para aquelas pessoas, ele escrevia a igreja de Corinto, estava dizendo de todas aquelas pessoas, não estava dizendo de umas paredes, de uma casa, de um templo. Ele não estava falando isso. Quando ele se refere a Tessalônica, se refere a cada uma dessas igrejas, ele se refere a Éfeso, ele se refere ao local. Aquilo é igreja. Então, pois bem, continuando, né, ainda na passagem, que Paulo diz, né, que é o Deus grande que criou todas as coisas, né, e que tudo foi feito por ele. Ele não precisa que homem nenhum, ele não habita em casa feitas por mãos humanas. Ele não habita em casa feitas por mãos humanas, gente. Olha, para se construir um templo, o templo que foi derrubado, que Jesus disse que ia derrubar porque ele veio instituir essa igreja hoje nas pessoas. O templo, ele foi construído por um homem, centímetro por centímetro, Deus dizendo, cada lado, cada isso, cada cortina, cada isso, tudo no seu devido lugar, para que a presença de Deus pudesse ali estar.
Não era Deus morar, mas a presença de Deus aparecer ali. Eles tinham que fazer todo aquele cerimonial, todas aquelas os candelabros acesos, sabe? Todo aquele ritual só para a presença de Deus aparecer. Vocês entendem? Mas acontece que Jesus, ele morreu por isso. Sabe para quê? Para a gente ter essa ligação com Deus. E aí Deus, como ele só aparecia a sua presença ali no templo, ele aí vai, Jesus edifica a sua igreja em nós e põe o Espírito Santo dele em nós, em mim. Sou feliz por isso. E aí o Espírito Santo agora está dentro de mim. É a habitação de Deus. Sabe por quê? Porque essa casa aqui, essa casa aí, que é você, não foi feita por mãos humanas. Mesmo tendo relação com seu pai e sua mãe, né? Que a gente imagina que foram eles que fizeram. Não. Esse corpo aqui, ele foi feito, planejado por Deus. Ele veio ao mundo porque Deus assim quis. E qualquer um de nós, não existe uma pessoa que venha sem a permissão de Deus e sem ele previamente ter estabelecido. Ele diz que antes do ventre da nossa mãe, ele já conhecia. Ele já tinha formado. Então, é Deus que forma o ser humano. Portanto, amados, esse é o templo. Não foi feito por mãos humanas. Aí sim, quando você entrega a sua vida a Jesus, que ele limpou por dentro, porque ele limpa, ele purifica você, ele te santifica e ele te salva, ele te perdoa dos seus pecados. Porque só uma pessoa que faz uma aliança com Jesus de coração, ela se arrepende de tudo que fez antes. E Deus ali, ó, passa uma borracha, ele diz que não lembra nem mais, joga no mar do esquecimento. Então o que acontece? Daí, a partir daí, ele passa a habitar. Pronto. E aí você tem comunicação total com Deus. Então, esse lugar aqui é o templo de Deus. E sabe o que acontece? Como é que eu vou procurar Deus no templo? Como é que as pessoas, eu não consigo entender, eu vejo pastores, vejo cristãos falando assim, eu vou hoje à igreja, vou hoje ao templo para buscar Deus, para Deus falar comigo, para eu falar com Deus. Que loucura é essa? Meu irmão, que loucura! Gente, você não acredita que Deus está em você? Como é que você vai buscar em um lugar o que você tem? Tem lógica isso? Você buscar o que você tem. Deus disse, eu já estou em você, estou dentro de você. Você fez, né, um concerto comigo, estou dentro de você. Eu posso falar a hora que eu quiser com Deus. Aí eu, não, mas domingo ou quinta eu vou lá buscar a Deus. Não, não posso perder o culto porque eu vou falar com Deus. Que loucura. Que loucura, gente. Glória a Deus que revelou, né, a mim e a muitos irmãos, que a gente entende isso hoje, né? Que a gente tá em casa, eu tô com Deus, eu tô falando com Deus, tô adorando a Deus, tô falando com Ele comigo. Eu não deixo de ser uma igreja porque eu tô na minha casa, eu não deixo de ser uma igreja porque eu saio, eu não deixo de ser uma igreja porque eu não vou no templo. Entende, gente? Eu continuo sendo, porque essas coisas aí humanas que as pessoas imprimem na mente das pessoas, você tem que vir, você tem que vir. Você só faz isso como eu fiz muito tempo, dizer que era para buscar Deus, que era para adorar a Deus, mas na verdade você vai mais para agradar pessoas. O seu compromisso que você fez com o pastor, com os irmãos. Apenas isso. Porque se você não for, você vai ficar mal visto, você vai falar e não sei o que, vai dizer que você está afastado isso e aquilo. Quando, na verdade, Deus está dentro de você, ninguém te afasta. Gente, como é que pode isso? Vou buscar a Deus, vou adorar a Deus. Então, sua vida só tem 2, 3 dias na semana para adorar a Deus, para falar com Deus. Os outros dias, não importa. Deus não vive com você, né? Você tem que ir lá buscar Deus. Então quer dizer que os outros dias da semana você não está com Deus, você não consegue falar com Deus. É isso, amados.
Mesmo que você me diga que sim, mas o que você diz, o que você faz com os seus dias é exatamente dizer, diminuir a Deus, dizendo que Ele é pequeno, que Ele está lá ainda, naquela congregação, que está lá, porque precisa de você ir lá buscá-lo. Porque você não acredita que ele está dentro de você, que ele é grande, poderoso, que ele não precisa que ninguém faça nada, ele não precisa que ninguém edifique uma igreja, sabe? Ornamenta tudo, bota ar-condicionado, bota piso, bota não sei o que, troca isso, troca aquilo. Gente, como eu falei, para ele entrar com sua presença, teve que um homem só, Salomão, fazer aquele templo lá, porque só foi ele que Deus permitiu fazer o templo. E desde então que ele disse que depois ia derrubar, depois da sua ressurreição, tudo ia ser derrubado e derrubou, sabe? Os homens derrubaram. O templo não existe mais. E você continua indo, porque alguém construiu um e disse que era o templo de Deus. Veja só. Imagine, se você for para a Bíblia, você vai ver um templo só construído, que era o lugar de adoração a Deus lá em Jerusalém. E hoje, em cada esquina, você vê alguém plantando um, dizendo que é uma igreja, que é uma congregação. E você vai lá porque você vai buscar Deus. Você continua antes de Jesus. Porque Jesus morreu, né? Jesus viveu ali, onde existiu o templo, mas já pregando que ele ia morrer, ressuscitar, ia ser tudo derrubado e agora ele ia habitar dentro da gente. Ele já está dizendo a Pedro. E aí edificarei, ele está dizendo quando na ressurreição, quando ele ressuscitasse, né? Ele ia edificar e ele edificou. E hoje, e ele diz que o inferno não prevalece. Essas igrejas aí, o inferno prevalece. Entendeu? Se um ladrão quiser, ele rouba, ele entra, ele rouba. Se alguém quiser derrubar, derruba. Quiser comprar, compra. Entendeu? Mas a igreja verdadeira, o inferno não prevalece contra ela, porque ela é edificada por Jesus Cristo. Essa é a igreja, sou eu sou a igreja, independente que eu me reúna ou não com pessoas, com outros irmãos ou não, eu continuo sendo igreja, porque essa palavra ela foi assim mudada, né? Como eu disse, eu estava estudando, né? Eu não estava entendendo, as pessoas falam que tem que se reunir, vai ser igreja, só forma igreja reunidas, mas aí eu fui, né, pesquisar um pouquinho e vi que na originalidade da Bíblia era hebraica e aramaica. E aí significava, né, igreja, congregação, ele chamava de congregação, ele não chamava igreja, né? Igreja veio depois, Paulo passou, quer dizer, substituir essa palavra, como eu disse, no português. E aí ela era congregação, que significava povo. Congregação era o povo, era o povo. Assembleia era o povo, não era uma reunião como hoje se fala. Vai ter uma assembleia, né? Vai ter. Não, a congregação não. O povo se chamava assim, congregação. Ó, o povo todo era uma congregação de pessoas, né? Que era o povo de Deus. Pronto, era a mesma coisa que povo de Deus, congregação. Estava falando da mesma coisa, mesmo povo um lá, outro cá, cada um no seu lugar. Ele continuava sendo congregação de Deus e povo de Deus. Hoje, é isso que eu quero dizer para vocês, hoje eu sou igreja de Deus, continuo, entendeu? Sendo, independentemente de onde eu esteja reunido ou não, eu continuo sendo. É isso que eu quero que vocês entendam, né? Porque a palavra congregação significa povo, assembleia, né? É chamar para fora, chamar parte, um corpo escolhido e separado de uma grande massa de gente. Quer dizer, quando Jesus me escolheu, porque quando eu disse que façamos aliança com Jesus, mas foi Ele que escolheu. Ele escolhe e o Espírito Santo te convence e você faz essa aliança, certo? Mas aí quando Ele me escolheu, me separou, Ele me tirou de uma grande massa, de um grande, sabe, um povoado diferente. E ele me tirou, me chamou para fora, me tirou dali, me chamou para fora, me chamou para um lugar diferente. Hoje eu vivo diferentemente, eu não vivo mais aquilo. Hoje eu sou o quê? A congregação de Deus. Eu sou o povo de Deus. Você que está me ouvindo, você é a congregação do Senhor. É o povo de Deus, onde quer que você esteja. Não fique preocupado, não, gente.
essa quarentena que você não consegue ir para a igreja, né? Ir para a congregação, você acha que você está distante de Deus. Gente, para com isso. Deus está dentro de você. Se olha por dentro. Jesus, ele está aí dentro. Você não precisa ir para canto nenhum, para lugar nenhum, para ter esse contato com ele, para servir a ele, porque ele nem liga para esse serviço que as pessoas dizem, eu vou servir a Deus, sabe? Vou fazer isso lá na igreja, vou fazer aquilo. Ele não precisa ser servido por mãos humanas não, viu gente? Deus, a única coisa que ele quer da gente é adoração. Ele quer uma vida correta, que isso o Espírito Santo dele já faz na nossa vida, nem a gente. É o Espírito Santo com seu poder que já nos molda e você vai vivendo a vida com Deus e tudo que ele quer da gente é a adoração e o amor. Se a gente adorar a Deus, se a gente engrandecer o nome do Senhor, reconhecer Ele em todos os momentos da nossa vida, como Pedro lá reconheceu Jesus como Cristo Salvador. Se nós tivermos esse reconhecimento no nosso dia a dia, não é na quinta, não é no domingo e tal dia, é todos os dias, todos os minutos da sua vida. Se reconhecer Jesus está dentro de você, em todos os segundos, milésimos da sua vida, Ele está dentro de você, habitando em você. Então, se você reconhecer isso, que você está com Ele, Ele está com você, você o adora, isso é uma adoração, um tipo de adoração. Adore Deus, adore, viva o amor. O amor, esse amor, sabe, que não pede nada em troca, esse amor de Jesus que ele põe no nosso coração que nem a gente entende. Eu mesmo não entendo, né? Me pego muitas vezes sem entender esse amor, porque, né, quando pessoas fazem mal a gente retribui com amor. E a gente perdoa aquela pessoa sem merecimento nenhum, gente. Ela continua mal, ela continua fazendo mal. E Jesus dentro do nosso coração, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que é a extensão de Deus, o Espírito Santo, né? Habita em nós. Então, sabe, e você perdoa e você faz o bem, nem eu entendo, porque eu sou carne ainda. E aí eu digo assim, gente, como pode? Olho para o Senhor e digo, o Senhor é lindo, porque isso não vem de mim. Eu faço porque eu tenho Espírito Santo dentro de mim. E me leva a fazer, mesmo às vezes relutando para fazer, e às vezes nem fazendo, porque se a gente obedecesse em tudo o Espírito Santo, esse mundo seria bem melhor, nós seríamos cristãos bem melhores, bem agradáveis a Deus, né? Mas muitas vezes a gente falha, por a gente endurecer o coração, que aquela pessoa fez tão mal pra gente, como é que pode? Não. Sabe, a gente ainda tem um tempo, né? Eu digo por mim, a gente ainda tem um tempo para conseguir perdoar, pedir a Deus a misericórdia. Eu digo assim, me ajude a perdoar essa pessoa que continua me fazendo mal, que continua sendo ruim. Ele não mudou, ela não mudou, mas eu quero mudar, eu não quero ser igual. E aí, né, mas isso tudo é Espírito Santo, como eu disse, falando, não seja assim, não seja igual, você foi chamada para fora, você é diferente. Essa tá a diferença do cristão. Não é em roupas, não ligo para isso, não é em roupas, não é em acessórios, não é em modo de falar, não é em lugar de se reunir, de congregar, não. O que nos faz diferente é o amor de Cristo. Se você tem esse amor, você é igual a mim. Eu sou igual a você. Se não tem, somos diferentes. Porque Deus, ele faz isso. Ele dá um amor que você não tem. Que as pessoas só sabem amar quem ama. E Jesus disse, que recompensa tem? Para ele não vale nada. Você amar seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, amar um amigo. Que maravilha. Para Deus, normal, você não fez nada demais. Agora, se você amar uma pessoa que te fez mal, um inimigo, se você ajudá-lo quando ele precisar, se você tirar o rancor da sua vida, se você perdoá-lo, isso para Deus conta muito. Aí sim, mostra que você é cristão. Mas cristão de amor fácil, de amor porque me ama, não é cristandade, gente. Né? Amor significa, Deus disse que é os 2 mandamentos, os 10 se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas.
e ao próximo como a ti mesmo. Pronto, resume tudo. E esse amor, como eu disse, só quem dá é Deus. Se você fez aliança com Deus, tenha certeza que Ele coloca esse amor em seu coração. Mas pratique, não seja endurecido ao Espírito Santo, a voz do Espírito, viu? Pratique o amor, porque só assim veremos a Deus, só assim teremos comunhão com Deus. A comunhão com Deus está aí, vem disso. Não vem de você reunir-se com os irmãos e cantar e falar a palavra de Deus. Isso não vem.